Coruja, corujinha, corujinha e corujão voavam na floresta, encontraram gavião. Coruja, corujinha, corujinha e corujão voavam na floresta, encontraram gavião. Será que a coruja vai fugir do gavião? Voa, coruja, voa sem parar. Se continuar aí, gavião vai pegar. Voa, coruja, voa sem parar. Se continuar aí, gavião vai pegar. Corujas, corujinhas, corujinha e corujão voavam na floresta, encontraram gavião. Coruja, corujinha, corujinha e corujão voavam na floresta, encontraram gavião. Voa, corujas, voa sem parar. Se continuar aí, gavião vai pegar. Voa, corujas, voa sem parar. Se continuar aí, gavião vai pegar. Boa noite, gente. Nossa última live do ano. Pessoal, vou esperar um pouco chamar o Samuel e entrar mais uma galera aí. Vou tocar mais uma música e depois eu já chamo o Samuel, que ele já tá online. Ó o Lucas Amalho. Vamos lá. Peixe vivo viver fora d'água fria. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Tudo bem? Oi, Rosângela, boa noite. Tudo bem? Vou chamar o Samuel aqui já. O pessoal vai chegando. Eita. Aí. Fala, meu querido. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Joia. Arrumar o cabelo aqui para ficar bonito, né? Tá bonito. Mais ou menos, né? Ó, e aí, você tá tranquilo aí, só nas férias? Ah, tem que... na verdade, férias da escola, né? Mas tem as crianças em casa. Verdade, né? Eu tô até mais moreninho, porque hoje a gente ficou... a gente convidou umas crianças lá e eles vieram nadar, vieram brincar aqui, então, né? Legal, cara. Ó, brigadão por ter aceitado o meu convite aí, viu? Uma honra ter você aqui. Eu que agradeço o convite.
Gente que é amigo de anos, né? Faz tempo, longa data, hein? A gente é amigo antes de ser educador, né? Exatamente. Os dois, né? Antes de ser educador, a gente era amigo. Vivemos mundos opostos. Pessoal, para quem não sabe, eu e Samuel somos da mesma cidade, São José do Rio Pardo, né? Hoje eu estou aqui, né? Estou de férias, meus últimos dias de férias, mas a gente tocou juntos já no conservatório, fizemos casamentos juntos, né? E depois nós dois migrou para essa área da musicalização aí, né? Então a gente se conhece faz um tempinho já. Destinos traçados. Oi, Elisa. Boa noite. Pessoal que quiser já fazer pergunta para o Samuel aqui, fica à vontade. Samuel, vamos começar, meu querido. Bora. Queria que você falasse um pouco da sua história na música aí, para o pessoal saber. Eu sei um pouquinho, né, mas eu quero que você fale aí pra gente aí. Beleza. Boa noite para todos, primeiramente, né? Falar sobre a minha carreira, digamos assim, na música, eu vou ter que voltar mais ou menos em 1995. Eu estou falando 95, mas eu não sou velho, tá? Eu tenho 32 anos. Mas quando eu tinha a idade de 8 anos, eu já comecei a me aventurar aí pela área da música. E o meu irmão, né, ele começou bem antes de mim, ele é 4 anos mais velho que eu, e ele tocava o seu trompete, né, e a gente teve um convívio, tem um convívio até hoje aí na orquestra da nossa igreja, né, e foi ali onde tudo começou, né, a paixão pelo gosto musical, a paixão pela música. E com isso, a gente foi buscando o conhecimento, até então ainda não existia o conservatório, né, aqui na nossa cidade, na verdade a extensão do conservatório de Tatuí, não existia nada e o único recurso que a gente tinha era buscar o conhecimento com os amigos. Né? Esse já toca, então, poxa, vamos buscar conhecimento com esse daqui. A gente se reunia, tinha um grupo de estudo, né, tinha como é que eu posso dizer? Tinha uma escolinha, era chamada de escolinha, né, na igreja, e lá ensinava, tinha a parte teórica, a parte prática, e foi ali onde tudo começou, com 8 anos de idade, foi o meu primeiro convívio, apesar de eu não ter ficado ali, né, o tempo se passou, eu meio que deixei de lado, não era meu foco ali, mas aquilo nunca saiu de mim, né, até então, os anos se passaram, tal, salvo engano, dali 95, 2000, no ano de 2000 mais ou menos, foi onde eu peguei firme e adquiri gosto por instrumento. Até então, o primeiro instrumento que eu tinha vontade de tocar era oboé. Né? Só que na época, hoje em dia você tem recurso de internet, tem recurso de você dar um clique, você já chegou lá você já consegue informação, enfim, naquela época não tinha isso, naquela época sim, né, faz pouco tempo, né, eu não sou velho. E com isso, eu falei, por que você não toca flauta, né? Flauta é um instrumento bonito, instrumento barato entre aspas, né, porque enfim, se você for investindo, se for aumentando, o custo, qualquer instrumento é caro. E foi onde eu peguei a flauta, né, então em questão de 7 meses ali eu estava tocando instrumento. Tive muita dificuldade em parte teórica, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso também, como é que eu tirei essa dificuldade, a forma que, enfim. E foi onde eu peguei e comecei a tocar flauta, também fui fazendo aulas com pessoas também que não tinham conhecimento, aquilo que eles sabiam, eles me passaram. Com isso, começou boatos de que viria aí uma extensão do Conservatório de Tatuí para São José do Rio Pardo, até então veio, né? E antes disso, teve eu não vou me lembrar o nome, mas o professor Anselmo de flauta, eu sigo ele me segue também, ele deu um curso, foi uma masterclass, né? Na época na Faculdade de Educação Física que tinha aqui, no espaço. E foi onde eu tive o meu primeiro contato assim, com um profissional no instrumento da flauta transversal e, poxa, foi aquele alvoroço,
tirar foto, pedir autógrafo, na época que era, acho que tinha que revelar o filme ainda, né? Enfim, desenterrando as histórias. Não tinha selfie, né? Exatamente. E foi aí onde o horizonte se abriu, né? Isso foi no ano de 2000, salvo engano, passou por isso. Eu tive a minha formação para entrar na orquestra da igreja, tem a formação técnica, prática e teórica. Em seguida, comecei a tocar, e quando o conservatório, salvo engano, chegou em 2005 ou 2006 em Rio Pardo, não sei se aí, 2006. Um ano depois foi quando eu entrei, né, para o conservatório, e foi lá onde eu passei 11 anos da minha vida estudando, aperfeiçoando, né? Foram 14 semestres. Após isso eu fui guerreiro, eu fiquei dois anos fazendo especialização, né? Fiz em recitalista, concertista, e até então, né, esse dia a gente estava conversando quando você deu sua oficina, a cabeça era, poxa, eu quero ser músico, eu quero tocar em orquestra grande, não importa, a vida é essa, é isso que eu quero para mim, né? Nesse vai e vem, tive bastante oportunidades, né? A gente teve o Octeto de Flautas, que foi muito famoso na época, foi convidado, foi o único grupo, né, até então, quando a gente estava na escola, convidado para participar de um encontro, né, internacional de flautistas, onde teve flautista americano, foi uma experiência muito, muito boa, e aquele foco de música de orquestra, masterclass, correr aqui, correr ali. Fiz masterclass com vários flautistas, inclusive o top 1 do mundo aí, que é o Emanuel Parrude, né? Enfim, aquele foco, né? Você sabe, você vivenciou bastante disso, né? Poxa, eu quero ser um músico de orquestra e, né, consegui. Fomos em grupo de música de orquestra, ficamos em segundo lugar, música de câmara, desculpa, ficamos em segundo lugar. Eu alcancei o que eu sempre sonhava, era ser espala de uma orquestra ou banda sinfônica, no caso fui da banda, com muito esforço, porque estudava 4 horas por dia. Aí depois eu sempre brincava com o Leonardo, que foi o professor, que quando eu entrei no conservatório, eu entrei magro e solteiro, e quando eu saí gordo, casado e com 2 filhos. Né? Então, agora eu dei uma enxugada, né, porque eu estava precisando fazer uns exercícios, fechar um pouco a boca. Através do conservatório eu consegui, como você falou, entrar em grupos renomados para fazer casamento, cerimonial, enfim. Consegui criar minha própria identidade também, formando um grupo para fazer casamento, atendia pessoal da minha igreja e tal. Consegui também tocar na banda sinfônica lá de Poços de Caldas, do maestro Juliano Barreto, né, uma pessoa que eu agradeço muito as oportunidades que ele tem dado. Consegui até tocar junto aí com o maestro João Carlos Martins, né, num Júlio Fest que teve lá. Enfim, a carreira estava correndo muito bem como flautista, músico de orquestra, mas, né, eu não sei se eu já posso citar agora, isso tudo dentro desses 11 anos aí, passaram muitas coisas, alcançamos muito, e eu posso dizer que eu alcancei tudo aquilo que eu queria, eu consegui alcançar, né, através da música, e com o conhecimento, com tudo aquilo que você vem adquirindo com o passar aí dos tempos, né, chegou uma certa época que eu me senti pronto, eu falei, não, agora eu posso, acho que, repassar esse conhecimento, e foi onde eu comecei a oferecer aulas de flauta transversal. Eu só deixei de citar, voltando um pouco atrás, antes de entrar no conservatório, você conhece a Guarda Mirim aqui de São José do Rio Pardo, né? Eu trabalhei lá, enfim, e lá tinha um curso de flauta doce, com a querida professora Maria Tereza, você deve conhecer também, né, de flauta doce, famosíssima na nossa cidade, muito competente. Deixo um abraço para ela, porque o esposo dela me segue, então é capaz dele ver esse vídeo, o seu Alvin.
né? Então, e ali eu entrei lá trabalhando lá, e ela começou a dar um curso de flauta doce lá. Puxa, eu já cheguei lá, como eu já tinha o conhecimento com a flauta transversal, eu já cheguei lá como o Mozart da flauta doce. Colocava a flautinha uma de cada lado, tocava, né? Porque eu já tinha aquela, né, a convivência. E ali eu aperfeiçoei bastante flauta doce, estudei bastante, adquiri bastante repertório, bastante experiência, e dentro disso foi aonde que eu comecei a falar, poxa, agora eu vou começar a oferecer aulas de flauta transversal, aulas de flauta doce, né, para atender o público, conseguir, claro, meus alunos. Uhum. E como eu disse no começo do vídeo, eu tinha muita dificuldade em teoria. Né? A parte prática, lógico, eu não sou um nerd na flauta transversal nem na flauta doce, mas, né, todo mundo sabe que quem toca um instrumento, ele sempre, né, apega mais no instrumento, na parte prática, a teórica vai ficando. Né? Isso acontece, né, com a maioria dos instrumentistas. E na parte teórica eu tinha muita dificuldade. Né? Consegui, né, passei os 11 anos, fiz 2 anos de aperfeiçoamento, formei. Enfim, foi bastante complicado no final, né? Até porque, como eu disse, eu casei no meio do curso, né? E dali começou a apertar tudo. Depois de 6 meses eu tive a primeira filha, a Rebeca. Aí começou a ficar tudo apertado, aí você tinha que perder... Ou seja, na área da música, você vai confirmar isso, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Né? Com certeza. Às vezes os alunos chegam na gente e falam assim, poxa, eu não tenho tempo. Aí a gente fala assim, você tem tempo para comer? Tem. Então você tem tempo, você vai conseguir arrumar tempo. Então, no trabalho, eu abria mão de 1h30 de almoço, almoçava em 15 para estudar outras 1h15. Né? Uhum. E ali a gente foi se arrumando. Mas na parte teórica, que foi o mais complicado, e é uma dica agora, uma dica não, um conselho que eu vou dar, tudo que eu comecei a aprender virou apostila. Né, se eu abrir aqui o meu arquivo aqui em casa, as gavetas, minha esposa até fica brava comigo, porque é muita coisa guardada, e até os dias de hoje, tudo que eu aprendo, tudo que eu faço vira aí uma apostila. Né? Uhum. E foi aonde que eu comecei a driblar as minhas dificuldades. E com isso, depois de tudo isso que eu passei no conservatório, daqui a pouco a gente vai chegar na área da educação musical, nas escolas, com isso tudo, surgiu uma oportunidade ainda no espaço na igreja, que mudou a forma de se ensinar, né? Deixou uma coisa que estava um pouco ultrapassada e entrou um sistema totalmente diferente, uma apostila com 12 módulos, tiveram vários encontros para professores profissionais mesmo, que vivem da área da música, para ensinar, para falar, para explicar como é que vai funcionar, enfim. E caiu na minha mão, né, esse recurso de dar aula teórica. Até então, né, eu já tinha um pouco de conhecimento, e o que eu fiz? Peguei esses 12 módulos e transformei em um arquivo de 2.300 páginas no PowerPoint, com gráfico, áudio, imagem, uma aula pronta que, se eu te enviar agora, né, e te entregar, e você souber ler, interpretar texto, e tiver um mínimo de conhecimento do vocabulário musical, você vai saber dar aula falada. Você só vai ler o que está escrito. Né? Então, a minha vida funcionou tudo assim. Mas chegou uma certa época da vida que eu tive alguns problemas. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive alguns problemas com o próprio instrumento, a flauta, né, a minha carreira como instrumentista, enfim. E com isto, eu cheguei a desanimar, deixei o instrumento de lado, larguei tudo de lado e falei, poxa, eu acho que carreira musical não é para mim. Né? Você sabe que é uma escolha um pouco difícil. Né? A gente sofre muito preconceito. Muitas pessoas apoiam, eu não digo isso da minha família sempre me apoiou, né? Mas sempre tem aquele argumento, você é músico, mas você vive do quê? Eu sou músico, né? Pô, sou músico e vivo de música. Famosa frase. Exatamente, é assim que funciona.
E aí eu acabei deixando a flauta transversal de lado. Na verdade, eu não deixei ela de lado. Né? Eu sempre comecei a dar aula para adulto, trabalhar com pessoas adultas, conviver com o público adulto, e eu tive muitas desilusões, mas serviu de aprendizado. Porque depois de tudo isso, a hora que eu falei, poxa, basta, eu cansei de dar aula para adulto, isso não é para mim. Aí foi quando eu fiz eu fiz uma arte, né, porque eu gosto muito de fazer arte, né, trabalhar com CorelDRAW, Photoshop, eu amo. Então eu fiz uma arte tal, formado pelo conservatório, tal, coloquei minhas referências e coloquei aula de flauta transversal e aula de flauta doce para crianças, com iniciação musical. Não leitura em partitura, mas para a criança tocar. Coloquei isso numa semana, salvo engano, 1 ou 2 semanas, isso agora já nos tempos atuais, no ano passado aconteceu isso, eu recebi um convite, né? Você conhece o nosso amigo Binguinha. Sim, sim. Ele entrou em contato, né? Falou assim, poxa, olha, surge tem uma vaga assim, assim, assado, numa escola tal, né? No Colégio Lumen, que é onde eu trabalho hoje. E tá precisando de um educador musical lá. Eu vi que você dá aula para crianças, né? Mas aí onde que eu estava desanimado, eu falei, poxa, não é para mim. Aí um negócio caiu nos meus braços. Só que eu coloquei a mão na cabeça e comecei a pesquisar. Aí, agora, o que o educador musical faz numa escola? Ele vai ensinar partitura? Até perguntei, né? O Benguinha, poxa, lá o que faz? Ensina partitura? Como é que funciona? Que jeito que é? Tal. Aí ele falou assim, não, lá, né? Tinha uma moça que dava aula, não sei o nome dela, então não vou mencionar, ela dava aula por quinzena, né? E para a escola ficou meio que... ficava muito distante, né? E acabava que o contato entre a professora e as crianças não era tão... não conseguia achar aquela afinidade, né? Uhum. Aí, né, eu recebi a ligação da coordenadora, fui lá na escola e fui conversar com ela, né, para ver qual que era a proposta, né, a Maria Isabel. Fui ver qual que era a proposta, falou assim, então, para trabalhar com educação infantil, crianças de 1 ano e 6 meses até 5 anos, que trabalha lá, de maternal 1 até o nível 2, que são as crianças de 5 anos. Falei, poxa, legal, adorei, né? Mas eu até fui sincero, falei, mas eu nunca trabalhei numa escola regular, nunca, né, o meu público sempre foi público adulto, um assunto mais... Né, a gente sabe que para trabalhar com criança é tudo mais lúdico, ainda mais a musicalização. Né? Até então não tinha nenhum conhecimento na área. Isso no mês de 2018. No meio do ano de 2018, né, em julho, junho, depois das férias, né, de junho. Aí eu conversei com ela, expliquei a situação, falei, então faz uma aula, né, faz um teste, vê como é que funciona tal. E nisso, eu não sabia tocar violão, nunca tive violão. No dia que, eu acho que eu fui uma semana antes, no meio daquela semana, minha vizinha, né, 2 casas para cima, a gente falou assim, olha, meu marido tem um violão, ele quer te dar. Aí já caiu, além de cair a oportunidade, caiu o violão nos meus braços. Né, que é esse daqui, o Tonante Guerreiro. Né, caiu o violão no braço. Falei, poxa, então bora, né? Entrei na internet, vou aprender 3, 4, 5 acordes. Comecei na semana, tirei 50 cantigas de roda. Falei, pronto, acho que eu já estou pronto. Né? Só que aí eu falei, poxa, eu preciso de mais conhecimento. E foi aí onde eu fiz as pesquisas e o primeiro educador que eu encontrei foi quem? Marcelo Serralva. Né? Eu vi a live que ele fez, falou, poxa, eu não sou referência para ninguém, mas ele é referência. Só que antes de conhecer o Marcelo Serralva, nesse meio termo aí, eu tive um convite de um educador para fazer uma apresentação numa escola. Né? E por acaso foi o Gustavo Nabarro, né, Gustavo? Agradeço até hoje. Ele convidou para fazer ali, né, para ter um contato, era uma semana da criança, né, eu acho que você disse. Era a Semana da Música, era a Semana da Música. Isso, Semana da Música. Falou, poxa, eu vou lá, né, tirei lá um tempinho, levei a flauta, preparei umas cantigas de roda que eu tinha lá, que a gente tinha tocado no quiteto no conservatório, e levei, né, foi o primeiro contato que eu tive com as crianças,
né? Falei, poxa, que negócio interessante, né? Aí você já tinha, né? Você já gravava seus vídeos, disponibilizava as atividades, né? E através disso, né, falou, poxa, eu vou recorrer ao Gustavo, ler as atividades dele, ver como é que funciona, e pesquisando, caiu no colo Marcelo Serralva. Aí eu já falei para a esposa, não, o curso é barato, vamos lá, acho que estava em promoção, salvo engano, R$ 9,90 por mês de parcela. Fui lá, fiz parcelado, porque estava atolado em conta, quem nunca tá, né? Comprei o curso e comecei a estudar, a entrar, aí a gente, através disso, começamos a conhecer vários outros educadores, várias outras referências, e foi onde eu comecei a entrar aí no meio do campo da educação musical, e comecei a pegar muitas dicas, né? Como é que funciona? A musicalização infantil, ela não funciona de copiar, né? Existem algumas atividades que prontas, né? Que todo mundo usa, atividades que todos os educadores aí conseguem aplicar, mas existem aquelas que uma coisa que sempre o meu professor dizia de flauta transversal é que a gente tem que criar a nossa identidade. Né? E tudo aquilo que eu trouxe do conservatório, da minha carreira musical, eu comecei a trazer para a musicalização. Eu dormia, no meio da noite surgiu uma ideia, como a gente tem aquela convivência com muita música erudita, a propósito da minha formação é flauta transversal erudita, a gente acordava com uma canção na cabeça. Aí já colocava movimento, instrumento e já escrevia no papel. Né? E a partir daí eu comecei eu mesmo, através de outros educadores, acompanhando o trabalho seu, Marcelo Serralva, do princípio assim que eu tinha conhecimento, e foi onde eu comecei a desenvolver, através das dicas que ele davam também no seu curso, a desenvolver aí as minhas próprias atividades. E graças a Deus comecei a aplicar na escola, deu super certo, teve muita aceitação, aí veio outros convites de outras escolas, aí veio o projeto de fanpage, YouTube, depois a gente vai falar sobre isso, e começou a surgir todas essas oportunidades aí, né? Enfim, já falei bastante, né? Ô, Samuel, legal, né, cara? A nossa história dessa mudança, né, eu falo assim, essa transação, essa mudança nossa da performance para a educação musical é meio parecida, né? Sim. Que a gente foi se encontrando quase junto, assim, né? Eu fui um pouquinho antes, aí logo você vê em seguida aqui em São José, a gente começou a trazer essa abordagem diferente para a cidade, Sim. né? Então, que era bem assim, tem educadores, mas era um pouco mais disperso, né? A gente não via, a gente ter convivência com esse tipo de ensino de música, né? A gente conhecia os outros professores de instrumentos da cidade, outras cidades aqui da região, mas de musicalização, assim, a gente via muito pouco. Então a gente não tinha muita referência, né? Exatamente. A gente teve sorte porque a gente tem a internet, né? Que a gente pesquisou na internet e tal. Sim. E a gente foi trocando experiência um com o outro. Ó, eu fiz isso dá certo, faz lá com os alunos e tal, né? E é legal, cara, eu admiro muito o seu trabalho, né? Você cresceu numa forma, eu falei, caramba, que legal, eu vejo teus vídeos lá, eu vejo, que ideia maluca dele, velho. Então, do nada, né? Eu também eu me espantei. Falei, poxa, é questão de um ano, assim, né? Até a Rosângela Lambert, é isso, né? A Rosângela disse, prazer em conhecer, não te conhecia, mas eu te conhecia há muito tempo. Já pesquisei muito seus trabalhos, enfim. É uma mudança da água para o vinho. A gente tinha uma cabeça, músico de orquestra, o sonho é isso, e do nada caiu no colo. Você, graças a Deus, soubemos abraçar a oportunidade, né? Enfim, é muito prazeroso. Não, isso foi bem bacana, né, cara? Igual eu falo sempre das lives aqui, hoje eu não sou mais músico de performance, né? Toco também, assim, mas não tanto igual eu tocava, que estudava horas dentro do quarto. Estamos na mesma. Tocava em orquestra. Hoje eu também não sou desse jeito. Hoje o meu foco, como o teu também, né?
é a educação musical, é a musicalização infantil, né? Sim. Um ponto que eu esqueci de citar, assim que eu entrei na escola, um colega falou assim, olha, por que você não faz curso de pedagogia? Eu pensei, Isso que eu ia falar para você falar aqui, ó. Teve uma pergunta aqui, só te interrompendo um pouquinho, ó. Peraí, tô procurando aqui. Peraí que sumiu. Deixa eu ver se eu acho. Acho Tá que foi aqui no pra cima. comecinho, né, da live. Tem alguém que queria saber um pouco da sua formação. Deixa eu ver quem foi aqui. Tá. É aqui, ó. É a Prof. Elisa. Aquela. Aqui, ó. Qual a sua especialização? É um pouco da sua formação aí que ela quer saber, Samuel. Você já ia até entrar. Sim, então. Como eu disse, eu formei em flauta transversal, erudito, né, fiz especializações em concertista, e na área pedagógica, né, como eu ia falar agora, 2 anos atrás, né, uma menina chegou em mim e falou assim, olha, eu fiz um vestibular em tal faculdade, né, meu professor sempre me aconselhou a fazer faculdade, né, fazer faculdade de música, só que eu nunca tive condições, né, devido a gente teve alguns processos complicados na família e tal. Isso foi algo que gerou até risada no conservatório, no final, né, voltando um pouco atrás. Quando eu já estava lá no meu último aperfeiçoamento, né, o pessoal da secretaria chegou em mim e falou assim, quais que são as suas intenções? Aí eu já tinha outro foco. Falou assim, eu gosto de dar aula. Falou assim, poxa, você vai fazer 11 anos de conservatório para dar aula? É o que eu gosto, é dar aula. Né? Aí, passando nisso, eu citei isso porque na nossa conversa com essa minha colega, com esse meu colega, que são vizinhos, mas estão mudando aqui da cidade, eles falaram assim, por que você não tenta fazer pedagogia? Tem uma faculdade assim assado, tem vestibular no meio do ano. Eu falei assim, puxa, eu vou fazer pedagogia, eu nunca fiz vestibular, eu não estou nem atualizado, nem sei o que fazer. Mas é aquilo que eu te falei, aquele esquema de escrever tudo, sempre arquivar, escrever apostila. Beleza, fiz a faculdade, fiz vestibular, entrei em pedagogia, fui lá, fiz a prova, não fui muito bem na prova, nas dissertativas lá, nas alternativas, né? Foi tudo alternativa, mas eu gostava muito de escrever. Aí veio a redação, o tema foi petições online são forma eficaz de ativismo? Era uma pergunta. Falei, puxa, que pergunta que é essa? Aí desceu um escritor na cabeça lá, eu comecei a escrever e tirei, faltou acho que 10 pontos para tirar a nota máxima, né, na redação. E entrei, comecei a fazer faculdade de pedagogia, estou quase terminando agora, né? Então, anexei a formação em música, né? E agora a formação pedagógica e já com o pé, graças aos trabalhos da Rosângela, em quem eu me inspiro muito, com o pé já na pós em musicoterapia também, que é meu sonho. Né? Legal. Eu sou um musicoterapeuta. Cara, muito legal isso daí, né? E a pedagogia, né? Muitos músicos que também vai para a educação musical faz isso. Eles fazem a pedagogia, já tem um bacharel, bacharel no instrumento, aí junta os dois, né? Tá valendo a mesma coisa também. E na área de musicalização, aí eu fiz vários cursos, né? Curso com Marcelo Serrova, o Eliton. Tem um curso que eu vou fazer agora em janeiro com esqueci o nome dele. Enfim, eu vou lembrar até no final. Enfim, legal. Oficina com o Gustavo. É verdade. Enfim, a gente vai buscando conhecimento da forma que a gente consegue. Né, até você falou que o trabalho cresceu muito e realmente eu fiquei espantado. Né? Até agora, eu trabalhei com educação infantil e agora estou começando a trabalhar também com ensino fundamental numa outra escola, numa outra cidade perto de mim aqui, da nossa cidade aqui, né, que eu atendo crianças já do Fundamental 1. Né? Ali já dá para fazer um trabalho ainda mais
bem mais, como é que eu posso dizer? É um pouco mais, qual que é a palavra São certa? atividades um pouco mais complicadas, né? Pode Você pode atrapalhar mais. complicar um pouco mais, né? Aquela ideia que Né? você leva do maternal, que é mais movimentos mais limitados, digamos assim, lá você já consegue evoluir e transformar o negócio um pouco, dar uma complicada um pouco mais, enfim, você consegue adaptar, né? A nossa vida de educador é de adaptar, né? A gente adapta de maternal, berçário, até adultos, Com certeza. idosos, enfim, né? E com isso eu olho, tem vezes que eu me olho na frente do espelho e falo, poxa, quem diria, né, que a gente teria, graças a Deus, é claro, a capacidade de transformar, né, até no ano passado, a gente fez uma apresentação lá na escola onde eu dou aula no Colégio Lumen, eu levei uma canção de Mozart e fiz uma bandinha rítmica. Né, a propósito, os meus instrumentos são todos recicláveis, né, a escola adorou super a ideia e tal. E eu fiz não, né, nós trabalhamos 2 meses e as crianças de 5 anos tocando Mozart, com regência, enfim, onde a gente olha para trás e fala assim, poxa, a gente acha que perdeu, né, mas a gente sempre ganhou, né? O conhecimento hoje, como nas suas mesmas condições, a gente não toca tanto o nosso instrumento, mas tudo aquilo serviu de base, né? A gente consegue se E foi o que virar, eu fiz. A gente repertório. suportando tanto que ainda tem isso, né, cara? Às vezes eu pego meu instrumento e nossa, não tá tão ruim assim, né? A gente tinha Aí, essa fobia, nossa, fiquei 3 dias sem estudar, ai meu Deus, já perdi tudo. Não é bem assim, a gente estudou tanto, né? Então que mantém, né? Isso é bom, né? acho que tem mais Ó, perguntas. Oi. ó, o pessoal aqui tá comentando, ó, o tio de Paula Lud, Batu. Nossa, minha trajetória musical se identifica muito com as suas. Saí de músico de banda para educador musical. Dou graças ao Estevão Marques pela contribuição. Olha que legal isso, Samuel. Mais um aí. Mais um aí na. Saiu da performance, né? E virou educador. Aqui a Cida também, ó. Pessoal, aí já segue o Samuel lá no Instagram, nas redes sociais dele. Né? O Samuel tem aí Facebook, né, Samuel? Facebook, YouTube, Instagram. fanpage, YouTube, Qualquer lugar você acha ele. qualquer lugar. Aqui o Danilo. Ele falou Danilo aqui. Benício, inspiração também, hein? Show essa transição. Normalmente... Opa, tá saindo aqui. É difícil o instrumentista se apaixonar pela educação. Isso é verdade. Isso é verdade. Exatamente. Né? Um bom É ponto. bom ponto que tocou aí. Foi o que eu citei, né? Eu não sei se é uma transformação ou se poxa, você já nasce com isso. Enfim, eu não sei. É uma necessidade. Eu vou para ser instrumentista, eu vou virar educador. Enfim. Isso é verdade, né, cara? Porque não é todo instrumentista que é professor. Né? Eu já tive experiência de pegar instrumentista que eu saí decepcionado, assim, do Masterclass, né? Eu acho assim, eu dou graças a Deus que eu tive um professor, você teve um professor. Sim. De instrumentista foi professor, foi um educador, né? Então acho que a gente é grato de tudo por eles. E ainda mais, né, o meu professor, além de ter sido professor, foi amigo, Sim. só não foi padrinho de casamento, mas resto... Com certeza, né? Tanto o meu quanto o seu, né? Eu acho que o meu professor Rodrigo, de Anés, de Campinas, aquele abraço. Sou muito grato a ele também, cara, porque tudo que a minha carreira musical foi grato a ele. Tudo que eu conquistei, participar em orquestra, seguir na carreira de educação musical, foi ele que me apoiou, né? Minha ida para São Paulo, então sou muito grato também ao meu professor, né? Eu chamo ele de mestre, porque ele é meu mestre. Sim, eu já falo isso pro Leonardo Faria, ele já fala, que mestre que isso? Eu sou
só professor. Não gosto de mestre, mas ele é um mestre, um cara que... Enfim, até esses dias eu fui lá no conservatório, mostrei para ele meus projetos, como é que tá funcionando, ficou super legal. Né? Ele tem maior orgulho de falar, poxa, não seguiu na área da flauta, mas leva a música, ensina a música para criança, né? Já é uma mente aberta, né? Porque não é só a performance que faz o músico. Né? A nossa área de educação musical, poxa, a gente está levando música e estamos que estamos. É engraçado, né, esse pessoal do erudito, que ficam, o pessoal mais antigo, né, o pessoal novo já tem a cabeça mais aberta, já, né, mas o pessoal antigo que essa cabeça assim, virou professor, escola regular de música, largou, podia estar tocando uma orquestra, não nada a ver, né, cara, a música é para todos, né, a gente recebeu essas oportunidades nossas aí, né, essa vocação nossa, então a gente tem que passar para as outras pessoas, né? A música sempre vai estar na gente, né? Eu sempre falo, a gente não precisa de um instrumento para fazer música, né? A gente faz música no corpo, né? Como eu falei para você lá no... Exatamente. Né? Então eu acho que tem que parar essa comparação. Ele é músico erudito, ele é professor. Eu acho que não, cara. A gente está lutando para a mesma coisa, sabe? A gente está lutando para a arte, né? Exatamente. Ó, a Rosângela aqui convidou você para ir no grupo dela. Eu já participo, hein, Samuel? Você participa de algum grupo dela? Da Rosângela? Rosângela Lambert. Pode colocar. Olha lá. Eu acho que não, mas aí eu já participo. Bem legal. Pessoal, pode fazer perguntas aí. Aqui, ó, Samuel, você foi... Opa... Voltou. Tinha caído aqui. Sim. O tio Paulo... Ele fez a pergunta aqui. Samuel, você foi posto da CCB? Sim. Eu não só fui como ainda sou. Sou flautista lá, com bastante orgulho, toco. Ele falou sobre os 12 modos de teoria, o MTS, exatamente. Eu posso falar sobre a carreira Sobre a carreira, não. Sobre o meu envolvimento com as mídias sociais? Pode, manda ver. Então, depois de tudo isso que eu já disse, eu sempre tive vontade. Eu vi youtuber, falei, poxa, eu quero ser youtuber, eu quero, enfim. Mas não nem tanto pelo fato de ganhar dinheiro. Né? Foi quando eu criei primeiro eu criei a fanpage. Falei assim, poxa, eu vou criar uma fanpage, né? Eu quero divulgar um pouco do meu trabalho, do que eu faço. Até então eu criei a minha fanpage com o intuito de levar conteúdo de flauta transversal. Falei assim, eu vou fazer um sistema para acolher pessoas que não têm contato aí com a flauta transversal. Que não têm contato com professores. Uhum. Aí eu criei a fanpage e tal, passou algum tempo, eu comecei a dar aula, falei, poxa, eu vou começar a divulgar, né? Cheguei na coordenação, perguntei se podia, tal, deixaram tranquilo, só marcar o nome da escola, tal, e comecei a postar. E do nada, eu tinha lá só família seguindo. E em questão de um mês, foi 100, começou em 200, 300, 400, 1.000, 1.500, 2.000. Aí eu fui ver esses dias agora, estava com 3.800, acho que seguidores, eu não sei, alguma coisa assim. Não. E, poxa, a média de visualização chegou a 160 mil já, a fanpage, e foi indo, tudo com atividade, assim, desde maternal até o nível 2, né, a fase 2. E falou, poxa, eu vou levar esse conteúdo para o YouTube, né? Vamos ver, às vezes dá certo, né? Eu tinha acho que 50 inscritos lá e comecei a trabalhar. Aí eu fui ver hoje, né? Até no meio do ano eu tinha 57 inscritos. Eu fui ver hoje à tarde e já tinha chegado a 1.300. Né? Então, para mim, eu não falo não, nem para se vangloriar, né? Falo, poxa, mas é que mostra a competência. Sim, aliás, sim. Mostra a competência, não, mostra a capacidade.
né, coloquei as palavras erradas, não a competência, mostra a capacidade, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, será que vai? E quando a gente menos pensa, as coisas começam a acontecer, a funcionar. Agora, para o próximo ano, eu já comecei a escrever minha oficina, e Legal. já estou vendendo peixe aqui já, vou começar a vender oficina, já tem a primeira Isso aí, oficina, já já falei tem para lugar você. agendado. Enfim, começou a funcionar de uma coisa assim, totalmente inesperado. Eu só posso dizer que é bênção de Deus na nossa vida, né? Cara, Que, é isso aí, cara. Tem que arriscar mesmo, né? Eu, sim, como já arrisquei também, as coisas começaram a dar certo. Então, tem que eu sair sempre da falo, zona de vai, conforto, né? conversa sempre, fala, não, vai dar certo sim, né? Fala pra você cuidar de mim, pode contar. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que investir, né? É um processo, assim, devagar, né? Às vezes não acontece na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas dá certo, sim. Isso aí. É, é, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, Sim, com né? certeza. Que nem da forma que eu disse. Se eu falo assim, poxa, eu não vou porque eu nunca trabalhei com criança. Talvez hoje nós não estaríamos nessa live É, falando sobre musicalização. Então a gente tem que deixar a zona de conforto e é lógico, tudo com responsabilidade. Quando a gente é solteiro, a gente pensa, a gente quase nem pensa, a gente pega e faz. Agora, quando a gente é casado, tem a família, né? Tudo ali a gente tem que entrar num acordo e tal, mas graças a Deus, hoje eu já consigo musicalizar até o meu filho, que tem 1 ano e 5 meses. Às vezes a gente está gravando vídeo aqui. Proposta, a minha casa virou um estúdio, né? A sala da minha casa é onde eu monto aqui o meu espaço, gravo os vídeos e faço interajo aí com o público, com os seguidores, inscritos, enfim. A minha filha, flauta doce, os instrumentos, ajuda a confeccionar. Tem dia que a gente pega bambolê, vai ali fora, fala, opa, vamos criar. Aí surge uma atividade, eu já escrevo, vira atividade, a gente aplica na escola e dá super certo, enfim. Para resumir, existem várias formas de se fazer música, né? Não é só com um instrumento, né? Uma flauta, um violão, né? A música é feita. Esses dias eu vi um vídeo, acho que a palavra cantada, fazendo percussão com água, água, percussão aí eu vi com água. também. Então, enfim, é só deixar a mente, Sim, deixar guiar pelo coração e pela mente, né? A mente aberta. sim. E ainda você dá aula para criança, você tem criança em casa. Então dá para você Sim. fazer tanto as experiências em Tem um casa e laboratório, né? né? É isso aí, a gente tem que testar. É com eles que a gente vai ver se vai dar certo ou não, né? As minhas atividades também é a mesma coisa, eu testo com eles. Lá deu certo, eu sei que vai dar certo com outras crianças também. E, que nem eu disse, hoje eu dou graças a Deus que, poxa, tem muitos professores, até mesmo educadores que chega, parabeniza, fala, Uhum. poxa, que legal, fez essa atividade, deu super certo. Atividades que eu mesmo desenvolvo, com própria Parlenda, eu desenvolvo, vou lá, posto, o educador pega, faz, nossa, deu super certo, parabéns, enfim, hoje a gente vê, né, e é essa troca, né, essa troca de experiência, esse contato, Sim. na época que eu fiz, eu já falando na época de novo, eu não sou velho, quando eu fiz o conservatório, ainda existia aquele, poxa, esse toca mais, esse toca menos, existia aquele, né, enfim. Mas hoje em dia, né, graças a Deus, a internet, para o mal, mas existe para o bem também. Né? Muita gente compartilhando, muita gente dando dica, muita gente, enfim, proporciona esse próprio contato que a gente está tendo, nessa troca de Aham. experiência, né? Isso é muito importante. Enriquece ainda mais. Né? E a palavra-chave, ninguém é inimigo de ninguém, né? Ninguém vai tirar o espaço de ninguém. Todo mundo Não, consegue seu próprio espaço.
É aquilo que a gente estava conversando, né, com o Anderson também, que é um grande Sim. educador aqui da nossa cidade, né, amigo da gente também, estava lá no meu curso. Abraço pro Anderson. Falei que eu quero ele aqui, mas ele não quer vir muito não, né, Samuel? Ah, não. O sol nasce para todos, né, então todo Sim, mundo tem seu espaço, né, todo mundo. Eu acho, bom, o Marcelo falou, eu admiro o pessoal do sertanejo, que um puxa o outro, né, um uma a gente corrente, estava né? falando, ele falou um puxa o outro, faz a participação, e o pessoal da musicalização tinha que ser assim também, né? Sim, Eu falei, é verdade, né, cara? Um tem que ajudar o outro, divulgar o trabalho do outro também, né? Não só o seu, ser egoísta, aqui o meu trabalho é o melhor que o dele e tal, não. E a ideia dessa live é essa, né? De apresentar outros educadores, professores daí, outras cabeças, outras ideias, né? Que você pode utilizar na sua sala, né? sim. né? E um outro ponto importante, né? Quando você tem a formação acadêmica, você aprende, né? Tudo tem que referenciar, né? Uhum. E é assim que funciona. Às vezes, poxa, você faz uma música. Eu achei legal, vou trabalhar. Falou assim, poxa, mas o cara roubou meu conteúdo. Não, você tem que referenciar, né? Sim, sim. Você referenciou, poxa, é que nem na live que o Marcelo fez, ele disse. É o nome dele, né? É a referência. Uhum. Então, é assim que funciona. Sempre procuro trabalhar dessa forma. E só assim você vai alavancando, né? Esse compartilhamento é importante desde que haja essa coerência de falar, poxa, não, a atividade é de tal educador, adaptei para mim, a música é de tal educador, adaptei para mim, né? Enfim, aí tudo Uhum. começa a funcionar. É a forma que a Sim, gente pode ajudar um ou outro, né? é. Igual eu falei no meu curso, eu falo, pessoal, vocês podem usar qualquer atividade minha, gente. Isso é para vocês usar, é com professores, é com seus alunos. É lógico, coloque meu nome, dá os créditos, né? Que a Sim, gente tem que fez essa ser, pô. atividade. A gente quebra a cabeça, Pessoal, né? a gente quebra a cabeça, pensa nisso, né? Mas dá uma moralzinha pra gente lá, né? É. Ó, Samuel, Danilo aqui mandou outra aqui, ó. Como funciona seu processo de criação, de composição musical, ou criação de atividades? Tem um planejamento que segue? Assim, é muito. Isso daí eu acho que é muito pessoal de cada realidade, digamos assim. Eu escuto muito a música, acompanho muito. Eu não digo que eu fico olhando a atividade de outros educadores para me inspirar, não. Eu escuto muita música e na minha cabeça, a minha cabeça funciona assim. Para mim já tudo vira, movimento corporal, instrumento, eu vou lá confecciono instrumento, mas tudo passa antes pelo processo de eu sento, escuto e caneta na mão e começo a Uhum, anotar. A partir disso, aí eu vou adaptando para faixas etárias. Com o maternal eu posso trabalhar assim, aí você recorre, né? Aí você pode pesquisar o maternal, aí você tem que ter todo aquele conhecimento, né? O que eu posso trabalhar no maternal, o que eu posso trabalhar no nível 1, no nível 2, fundamental 1, fundamental 2, enfim. Mas tudo passa por papel. E graças a Deus, hoje eu tenho um arquivo em Word que eu peguei para anotar todas as minhas atividades. Eu peguei de maternal dos bebês até Fundamental 2 e comecei a escrever e separei tudo por faixa etária. Né? Então, a gente, por isso que fala, tem que sair da zona de conforto e acreditar na nossa própria capacidade. Né? Não, poxa, pegar só atividade pronta. Vamos pegar aquela atividade pronta e taca e já faz. Não, uhum, acreditar, não, nós conseguimos. Eu nunca tive esse contato, comecei a ter, depois eu tive que procurar conhecimento, é claro, porque senão a gente fica uhum. engessado, né? Você só se limita a trabalhar com conteúdo pronto, né? Mas aí você começa a adaptar, mas você só vai conseguir, que nem aquilo que a gente fala, o músico erudito, ele só toca se tiver partitura. Né? É, Tem esse mito aí, digamos assim, né? Mas na musicalização, se você ficar só assim, você fica engessado. Então o que eu sim. faço eu escuto muito, leio bastante,
e escuto muitos alunos. Chega na sala, vão trabalhar isso. Das vezes alguma coisa que você não está conseguindo aplicar, uma criança de 2 anos vem, por que você não faz assim? Coloca a mão no rosto, abre, fecha, pô, já funcionou a atividade, você já adaptou para todos. Né? Enfim, muito de escutar. Esse ponto que você falou é muito importante, cara. Eu fiz o curso com o Estevão e ele falava disso, o Estevão Marques. Que esse momento da criança é muito importante. Se a gente corta isso, talvez você estragou a aula, né? Vamos supor assim, né? Acabou a aula ali para a criança. Talvez ela tenha uma ideia melhor que a sua, e você não absorveu, né? E você dando atenção para ela, ela já, nossa, que legal, o professor gostou da minha ideia. Talvez seja melhor que a do professor. Sim. E funciona melhor com a turma, né? É bem importante isso. E que entra dentro também no comentário, não lembro quem comentou, que fez a pergunta, né, como é que eu adapto, faço atividades, foi aquilo que eu falei na oficina, né, que a gente falou na nossa roda de conversa lá e tal. Eu não foco só no aluno tocar um instrumento. Não, aqui vai ser tambor, lá vai ser chocalho, aqui vai ser reco-reco, enfim. Eu não foco só nisso. A musicalização, no meu pensamento, não é só ensinar a você ser um instrumentista lá no futuro. Eu gosto de abordar as minhas aulas com uma visão para nortear a criança, para ela ser uma instrumentista, para ela ser também, por exemplo, uma coreógrafa, ser uma dançarina, ser uma própria atriz, trabalhar com teatro, porque existem momentos, né, que nem eu disse, no final do ano eu cheguei na sala do nível 2 e falei, quem quer começar a aula? Eu vou entregar o violão. Quem vai começar a aula, faz igual o tio Samuel fazia, entrega o violão e pronto. E sempre tem, eu vou, pega o violão e começa, e faz a aula. Ou seja, aquilo é uma experiência que eu lembro de coisas quando eu tinha 5 anos de idade. Por que não essa criança não vai poder lembrar e, poxa, aquilo servir de incentivo? Com certeza. Ô Samuel, só uma coisa. Acho que vai dar 1 hora de live. Caso o Instagram corte a gente volta aqui, tá? Pode acontecer isso. Tá bom? O papo tá bom, a gente vai seguindo aqui. A Vancleia. Oi, Vancleia, tudo bem? Vancleia aqui, que já veio aqui bater um papo com a gente, lá de Campo Grande. Aqui, ó. Porque o que é bom deve ser compartilhado, é isso aí. Sim. Aí, gente. Sempre compartilhando, né? Tem que compartilhar. É isso aí. E, cara, pegando esse ponto aí que você falou da composição e tal, hoje, meu modo de pensar também mudou bastante, cara. Eu ia para os cursos, lógico, eu queria pegar e aplicar, né? Para minhas crianças, fazer igualzinho, né? Aí minha cabeça, conforme a gente vai fazendo os cursos, a gente vai abrindo um pouco mais a cabeça. Sim. Eles falam, gente, vocês têm que criar suas atividades, isso aqui é uma ideia. Então, dali eu comecei também a pensar nessa forma. A gente vou para os cursos para a gente ver uma forma de fazer, mas você pode fazer várias formas, façam do seu jeito. Então, eu sempre faço minhas atividades sempre adaptadas, né? Sempre no meu jeito, que eu acho que vai rolar, vai dar certo. Se não rolar, os alunos vão dar o palpite, faz assim, a gente ouve, tem que ouvir os alunos, é importante isso, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, lógico, tem atividades que a gente vai fazer do educador. Sim. Lógico, a gente gosta, a gente acha interessante, que legal, acho que dá pra a gente tem as referências, né? Tem as referências, mas a gente tem que criar as nossas. Sim, né? exatamente. Mostrar, olha que legal, essa ideia dá certo com isso, com tal música, acho que dá para fazer desse jeito, a gente vai criando, né? Você viu lá no meu curso que a maioria das atividades foi tudo minha, né? Sim. Então, a gente tem que ser assim, tem que criar nossas atividades, tem que ter a nossa identidade, igual você falou. Exatamente. E graças a Deus, por isso que eu falei, eu tive um bom professor, ele me aconselhou muito. Né? Eu fiz vários masterclass tocando uma mesma música. E cada um falava de um jeito. E foi o que eu expliquei para um colega esses dias. Cursos, oficinas, enfim, workshop, é que nem uma pirâmide. O foco é musicalização infantil. Mas talvez tem 10 que falam coisas totalmente distintas, porém o foco é musicalização infantil. Cabe a gente saber filtrar o que é bom,
o que interessa, o que não interessa e aplicar. Ó, o Instagram tá mandando a gente embora em 20 segundos, mas a gente volta aqui, tá, pessoal? Tá Voltem bom. aí que a gente vai voltar. Vamos continuar o papo aqui, tá? Beleza. Beleza? Ó, tem segundos aqui já. Vontade de crescer.